eu publiquei agora uma coluna contando um pouquinho do clima no Supremo Tribunal Federal em relação ao que? À saúde do ex-presidente Bolsonaro. Porque o argumento central da defesa do Jair, dos aliados dele, é que a saúde dele é muito frágil, que ele não pode ficar numa prisão, não pode ficar em nenhum lugar que não seja prisão domiciliar. Pois bem, o que acontece? Lá no Supremo, eles olham e falam: poxa, mas a saúde dele em um momento é tchutchuca, em outro momento é tigrão, porque ele é o imbrochável, o incomível, o imorrível. E a gente lembra que, por exemplo, recentemente, Magno Malta, o senador, foi visitar o Jair Bolsonaro, falou que ele estava com uma saúde ótima. A, o posicionamento dos filhos dele é sempre em relação que, dizendo que ele está ótimo, que ele pode disputar a eleição, mas que, por outro lado, não, a saúde dele é frágil, ele precisa ficar resguardado em casa. E aí, nessa conversa, na quarta-feira, lá no STF, a frase dita pelo ministro foi: uma hora é uma saúde de tchutchuca, outra hora é saúde de tigrão, depende do que apetece aquele momento. E ainda esse ministro ainda estava falando a interlocutores o seguinte: olha, a atuação do Flávio, a atuação do Eduardo Bolsonaro ao longo do ano, em todo esse processo sobre o pai deles, ela também não ajudou nem um pouco, porque o Flávio vai lá a essa altura do campeonato e começa a atacar o Paulo Gonet na sabatina, que tem uns 10 dias mais ou menos, que teve a sabatina do Paulo Gonet aqui no Senado, para ele ser reconduzido à PGR. E o Flávio bateu de frente com ele lá. O Eduardo fez uma série de ações, como a gente está noticiando desde janeiro desse ano, para pressionar os ministros. Então, sempre esse clima de ataque sobre o Supremo por parte dos filhos não ajuda. Mas que também fica um pouco do clima assim: será que a saúde do Jair está tão debilitada nesse momento? Porque uma hora tá boa, outra hora tá delicado. Uma hora tchutchuca, outra hora tigrão. Tá complicado esse clima, Mauro. É, eu fico um pouco também com a sensação, Letícia, de que sabe aquela coisa quando as pessoas querem ser mais realistas do que o rei? E então, assim, deve ter gente que está falando assim: a gente não pode expor que ele está frágil. Então não comentam, e quando vão comentar dizem que está ótimo, está tudo bem, quando na verdade não está. Porque os relatos que chegam são que, de fato, a saúde dele apresenta um quadro complicado. A gente não pode esquecer que ele passou por 6 cirurgias muito complexas, a última delas aí de 12 horas de duração, todos os problemas decorrentes da facada que ele levou na campanha de 2018. Né? Teve a primeira cirurgia, que foi imediatamente depois da facada, depois veio uma logo em seguida, e aí ao longo do tempo ele foi passando por outras intervenções por conta de aderências que vão surgindo na parede abdominal e que acabam obstruindo o intestino. Então, os relatos, de fato, que são feitos sobre a saúde dele, são relatos de uma pessoa que está com a saúde realmente fragilizada. Agora, a gente fica sem saber, de fato, se, de repente, os correligionários, né, os bolsonaristas ali mais próximos a ele, não querem passar uma imagem de força para o público externo para manter, assim, vou falar a palavra porque eu acho que ela cabe aqui, para manter o mito, para manter a figura do mito, né? Da força que ele tem diante do bolsonarismo. Pode estar acontecendo isso e leva a uma reação de dentro do Supremo Tribunal Federal, como essa que você descreveu, Letícia. Com certeza, Mauro. E, de fato, o Jair Bolsonaro tem uma saúde muito problemática, porque ele quase morreu em 2018, o Brasil inteiro viu. Ele, inclusive, teve que passar muito tempo usando uma bolsa de colostomia. Foi um negócio gravíssimo. A questão é que essa conversa desse ministro estava sendo muito no sentido de, tipo, a família Bolsonaro ela é muito agressiva. Ela sempre tem uma agressividade para junto do externo para fora, nessa linha do que você colocou agora. O Jair sempre se colocou, né, como essa figura combativa, mesmo depois da presidência, mesmo no dia da tornozeleira que ele colocou, a tornozeleira eletrônica e tal, eles sempre tentam passar essa coisa desse mito, dessa força, do imbrochável, imorrível. Então, também chega uma hora que eles olham, que os ministros olham e falam: peraí, o cara tá mal, então ele precisa ficar tranquilo, ele precisa descansar, ele precisa ficar resguardado.
Agora ele sai, coloca a tornozeleira, sai, faz aquela cena toda, tira foto, gera sempre instabilidade. E instabilidade é uma palavra muito associada ao sobrenome Bolsonaro, porque em todos os cenários, até no cenário da saúde, é o que eles acabam provocando, é o tipo de discussão e que traz fervor, que traz confusão. E agora o negócio não está bom nem aos olhos dos ministros em relação à saúde do Jair Bolsonaro, Mauro.